Está no ar o nosso programa, web programa, direto aqui da Arte Brasil. Boa tarde a vocês, nossas convidadas de hoje. Estamos aqui com Fabiane Amoroso, que é uma grande cliente aqui da loja, né? Boa tarde. A design de interiores também, Jaqueline Arantes. Seja bem-vinda. Obrigada. E Meire Pavão, que vocês já conhecem, né? Que é a proprietária da Arte Brasil. Nós estamos aqui, Meire, lembrar o pessoal de casa que você é também formada em design de interiores, né? É, um pouquinho, né? Dou uma sapiada. Além de ter feito também Unesp, né? Você é Sou pedagoga. pedagoga da Unesp daqui de Araraquara. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho de Arte Brasil, Meire? Vamos. A Arte Brasil é uma loja especializada em móveis de demolição. Trabalhamos com a área interna e externa, né, das casas. Hoje em dia a Arte Brasil ela se amplia, né, devido a necessidades dos nossos clientes, né, necessidade do mercado, necessidade de uma design de interiores, necessidade da cliente que chega aqui perguntando de algumas coisas. Então a Arte Brasil, na verdade, ela se modifica conforme a necessidade do cliente e do que está acontecendo. Né? O foco, sim, são os móveis de demolição, mas hoje a gente está ampliando a rede de móveis da loja. Né? Existem hoje móveis mais sofisticados, mesmo sendo móveis de demolição, mas com outro acabamento, com outro acabamento, com outro material. Então, uma madeira com malaca, uma madeira com vidro, né? Uma madeira com inox. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses móveis também, essas novidades aqui da Arte Brasil. Quero lembrar também que nosso programa é produzido pela Hauer, agência multimídia, que é uma empresa que faz exatamente assessoria de redes sociais, vídeos, fotos e também intermediação de negócios, tá? Nossa transmissão é feita pelo canal do YouTube da Arte Brasil e também pelo Facebook da Arte Brasil, tá certo? Tá certo. Certinho. Então vamos lá. Hoje nós estamos recebendo... eu quero lembrar você também que você pode curtir e compartilhar o nosso link, tá? Hoje nós estamos recebendo aqui duas mulheres que vão falar muito de decoração, de interiores principalmente. Jaqueline Arantes, que é da nossa cidade vizinha aqui, Matão, né? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Jaqueline. Porque eu sei que você tem uma infinidade de cursos, né? Nessa área. Isso, a minha graduação não é em arquitetura, na verdade. Eu me graduei em Relações Internacionais e cheguei a começar a trabalhar nessa área durante 1 ano e meio, mais ou menos. Daí acabei, enfim, me casando, meu marido é arquiteto, e como eu fazia dupla opção para arquitetura, lá na UNB em Brasília, eu sou de lá, eu vim para cá e daí entra aquela, né, continuo o curso, não continuo em São Carlos e tal. Eu comecei a trabalhar no escritório junto com ele e comecei a desenvolver, enfim, meio que ajudá-lo no desenvolvimento de algumas coisas. E aí sim veio a coisa de fazer cursos em São Paulo, e aí aconteceram esses vários cursos, seja na Politécnica, na USP, no Instituto de Engenharia, na Câmara dos Arquitetos. Essa semana agora mesmo estava em São Paulo fazendo outros cursos, porque eu gosto. São cursos abertos a quem tem já uma graduação superior, então são especializações. Aí fiz curso de Light Designer, com o Pachowski, cursos com um Bambambam da Holanda, enfim, né? As coisas foram acontecendo e como eu sempre gostei dessa área, acabei sempre mergulhando de cabeça e deu certo. Que legal, muito gostoso, né? Bom, do meu lado aqui, Fabiane Amoroso, que é uma clientaça aqui da Arte Brasil, porque eu tô sabendo que você tem muita coisa de demolição na sua casa. A gente vai conhecer um pouquinho esse seu gosto pelos móveis de demolição. Realmente, eu sou apaixonada, tenho mesmo. A minha casa hoje eu posso considerar
95% de móveis de demolição, 95% de Arte Brasil. Que legal, olha só. Bom, já estão apresentadas as meninas, né? A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já para falar de decoração. Voltamos e a gente vai conversar um pouquinho agora com a Jaqueline. Jaqueline, eu gostaria de saber quanto tempo você atua nessa área de design de interiores, decoração? Eu nunca parei assim para mensurar exatamente, mas eu acredito que há uns 15 anos. É isso que eu falei. Eu vim para cá, né, enfim, acompanhando o marido e tal. E aí aí teve um tempo, né, trabalhando junto com ele, e aí comecei a fazer os cursos, me interessando cada vez mais, então eu diria que uns 15, 16 anos. E vocês têm em Matão uma empresa de arquitetura? Isso, na verdade a gente tem um escritório de arquitetura. Que ele é arquiteto. Ele é arquiteto, né, só que ele gosta da parte de construção propriamente dita, então faz projetos, constrói, aí de acordo com a necessidade do cliente. E ele nunca se interessou por essa parte. Eu sempre gostei disso. Na minha família, eu tenho, talvez por influência delas também, tias arquitetas. Então, eu sempre tive esse interesse, né? Não é à toa que eu fazia dupla para arquitetura. Uhum. E aí, fui fazendo os cursos, comecei a trabalhar com isso, enfim. E as pessoas, devagar, foram cada vez mais se desvencilhando de uma rotulação que havia de que isso era uma coisa supérflua, né? Uhum. Então, as pessoas foram descobrindo que, na verdade, quando você tem uma assessoria adequada, você tem um retorno financeiro muito interessante para o imóvel, tanto para o morador quanto para o imóvel. Hoje em dia, você tem 300 milhões de opções no mercado, e aí você precisa de alguém que vai dar uma limpada nessas opções, criar uma linguagem própria para você, criar um estilo, e a casa ter a sua cara, afinal, meu reino, né, minha casa, meu castelo, meu reino, e assim vai, não é isso? Falando em casa ter a sua cara, eu acho que isso entra um pouquinho numa pergunta que eu faria para você, que a gente até conversou lá fora antes da gravação, sobre estilo, né? Quando a gente fala em arquiteto, em design de interiores, cada profissional tem um estilo diferente. Né, geralmente segue aquele estilo. No seu caso, como que funciona isso? Você tem um leque muito grande de estilos, vai realmente dentro do que o cliente quer? Eu acredito que sim, né? Eu até falo, né, que eu brinco de casinha na casa dos outros quando a gente está falando de residência. Eu faço também empresas e clínicas e instituições, enfim. Mas eu acho que o grande desafio, e é o que eu gosto, é tentar justamente buscar esse feeling do cliente, é tentar entender a linguagem que é dele, que ele tem um estilo, ele não sabe muitas vezes nortear ou denominar isso muito especificamente, mas você vai garimpando perguntas e, enfim, e você vai direcionando, e o próprio cliente direciona o olhar para alguns lugares quando está frequentando uma loja com você, alguma coisa, e às vezes o que a gente tem que fazer é limpar, né? Porque o cliente se perde um pouco. E quando ele está muito perdido? Eu acho que às vezes o mais difícil é você, quando você tem um casal, conciliar os dois. Porque às vezes um gosta do preto, outro gosta do branco. E tem muito isso, né? Da discrepância aí de gostos do marido e da mulher, né? Tem. E às vezes a predominância de um estilo, e aí você tem que, com muita sutileza, mostrar para o outro que, tipo assim, ou se você for trabalhar com preto nessa situação, a gente vai andar por um caminho. Se nós formos trabalhar com branco, iremos por outro caminho. Às vezes eu brinco, falo assim, gente, vamos negociar, vamos ver aqui. É muito extremo, já, que assim, muito. Aí você tem que ter uma boa dose de psicologia. E tem que ser psicólogo, um pouco de psicólogo, para não causar o divórcio, né? Exatamente. Exatamente. Que Mas legal. tudo você vai acomodando. No seu... pode falar. Não, e as coisas acabam acontecendo, né? Acabam fechando, como eu falo. Acabam fechando. No seu caso, Meire, que você também é designer de interiores, você tem um estilo mais rústico, né? Até pelo seu trabalho, né? Eu vou te falar que não é tanto. Ah, é? Olha aí, ó. Tá vendo? A gente vai aprendendo as coisas. Descobrindo as coisas. Não é tanto. Eu gosto. Me faz bem, eu me sinto muito bem.
né? Eu falo assim que a loja é a minha segunda casa, né? Mas o meu estilo mesmo não é só demolição. Né? Mais eclética, Isso. Então assim, eu não sei se é porque a gente conhece muita coisa, né? Tem acesso a muita coisa, né? E aí você começa a garimpar mesmo. E é até difícil, né? Você se encontrar. Porque assim, como a gente tem conhecimento de tudo praticamente, você vai num lugar, você vê, você fica encantada. Então assim, não que eu não goste. Eu gosto disso, né? Eu gosto de uma marquesa, mas hoje tem outro estilo de marquesa, né? Então, assim, você também entra, às vezes, em contradição. Então, assim, a madeira, ela é aconchego. Então, assim, não abro mão disso. Tem peças de demolição na minha casa, mas menos. Entendi. Bom, hoje em dia, a variedade dentro da decoração, a variedade é muito grande, né? E eu acredito que isso faça com que, no seu caso, fique um leque muito grande de opções. De opções. Na né? verdade, assim, eu gosto do casamento dos materiais. Isso que eu queria falar, Né? Então, a mistura assim, dos isso, dois, então, assim, né? Do eu rústico adoro com o sofisticado. Isso, eu adoro, por exemplo, o inox, que é a madeira, a laca, o vidro. Né? Eu tenho o aconchego da madeira, porém eu tenho uma peça um pouco mais sofisticada com os outros materiais. E é fácil trabalhar com essa mistura de estilos de rústico com sofisticado? Juntar tudo isso, é fácil trabalhar assim? Eu acho que hoje é justamente a individualidade do usuário da casa, né? Então, por exemplo, a Fátima ela valoriza, ela gosta toda essa parte de demolição. Você tem que fazer isso funcionar para ela. Né? Tem um outro indivíduo que gosta de cores dentro de casa, então você vai saber colocar isso de uma forma que fique agradável. Sempre é igual se vestir, né? Você tem que, na sua maneira de se vestir, remeter à sua personalidade. A casa, ela tem que mostrar essa personalidade de quem está lá dentro. Eu sempre falo que, e acho que você concorda comigo, a casa não é pro João, pra Maria, pro José. A casa é pra quem mora lá dentro. A casa da Fátima é da Fátima, com certeza. Ah, legal, muito bom. Bom, com você agora, só que é Fabiane, não é Fátima. Imagina. Isso acontece. Vocês se conheceram Fátima é minha agora. mãe. Pronto. Homenagem à sua mãe. Pronto, estamos em família. Desculpa. Tranquila. A Fabiane, como a gente já disse aqui, ela tem uma casa totalmente decorada em móveis de demolição e, pelo que ela disse, tudo aqui da Arte Brasil. Como que você conheceu a Arte Brasil? Olha, foi Como ela curioso. caiu na sua vida? Pois é, né? Foi curioso porque a princípio eu queria uma peça para pôr na minha parede que estava vazia. Mas eu queria a árvore da vida, né? Essa árvore é o vento, né? E eu parei por causa da árvore que eu vi lá fora. Era o caminho que eu fazia toda manhã. E eu falei, um dia eu vou parar. Parei. Não. Parei. Que vi. bom! Mas Para alegria da Meire. No fim, optei, deixei a árvore e fui para a mesa. Primeira peça que eu comprei mesmo foi uma mesa redonda. E aí já comecei na mesa. Para a parte interna ou externa da sua casa? Parte interna. Interna. Ela já ousou, né? Na verdade, ela pôs uma mesa de demolição dentro da casa dela. Aí eu comecei, fui na mesa. Aí eu já convenci o marido já veio junto. E fomos vendo as outras peças, onde se encaixava, peças que iriam para a área externa. E assim foi. Ô Fabiane, e você, antes de conhecer a Arte Brasil, você já gostava desse tipo de móvel, de demolição e coisa rústica, ou foi a partir do momento que você conheceu a loja que você partiu para esse lado? Então, interessante, porque eu gostava, mas não imaginava para minha casa, né? E eu também, a gente costuma estar em períodos, né? Então, eu já tinha tido minhas filhas, então eu falei, não, agora é a hora de cuidar da minha casa. Então, foi onde eu comecei a prestar mais atenção. Gostava, achava lindo,
Mas não imaginava. Foi quando eu vim e comecei a imaginar os móveis daqui na minha casa. Né? Que aí deu para mim, né? Para minha casa deu todo sentido, o que eu imaginava foi rolando. Foi rolando legal. com a ajuda da Meire, das meninas. E eu acho também que tem essa fala hoje em dia. Ela teve uma mente aberta. Ela não ficou Então, na hora que ela encontrou uma coisa diferente, ela deixou a Meire fazendo sugestões e isso acontecer na vida dela. Hoje em dia tem isso. Você não fica mais preso a conceitos pré-estabelecidos. Entra a história da personalidade. Então, de repente, ela descobriu um lado dela que satisfaz, não é? Você, a família, o espaço que vocês frequentam, ficou perfeito. Não, exatamente, exatamente. Hoje, a gente, né, em casa, a nossa família é mais caseira. Então, tudo que a gente faz é para nossa casa. É para o nosso aconchego, para o nosso lazer. Então, a gente buscou isso, né? E eu tenho uma peça, inclusive, que a gente misturou materiais justamente para quebrar. Isso. Né? Que eu falo que eu acho que é uma das peças-chave da minha casa. Que foi a mistura do vidro com uma tora, que é uma mesa. Ela tem uma mesa de tora. Com aquele vidro, tem 1,80, Fá, a sua mesa, né? E agora ainda ela chegou pra gente faz pouco tempo. Foi agora, né, que você trocou as cadeiras. Foi. Ela falou assim, ai, Miriam, minha sala de jantar. Eu falei, Fá, vamos colocar a cadeira estofada. Tava fazendo falta, né? Nossa, sabe? Porque a sala de jantar dela ficou linda, Jaque. Ficou linda. Deve ter ficado maravilhosa mesmo. Ficou linda mesmo. Deu outra... Não que já não estivesse bonita, estava. Mas estava faltando alguma coisa. E você teve a Essa sorte de mistura, ter assim o apoio e a ajuda da Meire que vai e olha e participa, né? Sim, sim. Vixe, eu que mais encho o saco aqui. Toda hora, se deixar, eu quero que uma vai lá em casa me ajudar. Isso é gostoso. Que legal. Mas nós vamos, né, Muito Fá? bom. Nós vamos. Estão sempre lá, sempre presentes. Eu ia te perguntar isso mais tarde, mas já que a gente está falando isso, esse contato com a loja, pelo que eu senti aqui com vocês, deixa de ser uma relação cliente-loja e passa a ser uma relação de amizade, né? Já ficou para trás já, cliente-loja. É claro, a gente não mistura. O que é para negociar, a gente negocia. O que for para chorar, pechinchar, a gente pechincha. Né? O que dá para correndo. O que dá para fazer, a Meire faz. Aqui eles são também ótimos para negociar, né? Foi onde deu essa abertura para mim, né? E não tem... É o que eu falei. Agora a gente já virou amizade já. Você sabe o que eu lembro? A primeira compra da Fá eu não estava na loja. Eu estava viajando. Verdade, viajando. Eu estava viajando. E a Lenir me ligando, né? Falando, olha... A Lenir, para quem não lembra, é a gerente aqui da Arte Brasil. Tem uma louca, né? Tem uma cliente aqui, Meire, que ela quer fazer a casa dela inteira em demolição. Como assim, né? Eu falei, eu só chego daqui 15 dias, acho que era, né, Fá? Ela falou assim, mas Meire, o que eu faço? Eu falei, nossa, mas nunca aconteceu isso, a casa inteira, né? Porque as camas, tudo. Absolutamente tudo. Tudo, né? Eu falei, nossa, e agora, Realmente, você é né? cliente VIP. Aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, ó, fecha, que eu tô chegando daqui 15 dias e aí eu sento pra conversar com ela, mas pode já me passando que eu faço o pedido pra gente já começando, porque era muita coisa, né? Aí eu lembro que eu cheguei de manhã, à tarde eu tava na loja, né, pra conversar com a Fá. Aí eu olhei e falei assim, gente, não é que ela vai fazer mesmo, né? Se olhava o pedido assim... Eu falei assim, olha que coisa. E aí, na verdade, eu dei um crédito para ela, uma coisa que eu nunca havia feito, né? Por conta desse interesse mesmo. Eu falei assim, nossa, como que pode, né? Porque foi a primeira cliente nossa que fez a casa toda em demolição. Por isso que ela falou, nós somos negociáveis, né? Que bacana, eu acreditei no sonho dela. Né? E entrou no sonho junto, né? Entrei. Entrou junto. Entrou ela, aí entrou o marido também. Que pra ele, porque assim, pra quem não sabe, existe uma diferença, eu falo.
entre móveis rústico e móveis de demolição. Eu tô afiada, aprendi Ela tudo com aprendeu elas. e nós ensinamos. Entendeu? E assim, porque muita gente tem a mentalidade que o móvel rústico é aquela coisa assim bruta, né? Aquelas peças brutas. E não, na verdade não é. Não é, porque Eles são sofisticados eles também, são né? sofisticados, sem contar a valorização. Isso eu tenho comigo. A valorização dos artesãos que fazem, né? Que desenham e que fazem a peça acontecer. Então eu acho bem bacana. E eu acho que também o fato de você misturar alguns elementos e também a parte decorativa, vasos e parte de plantas, né? Misturada com esses móveis rústicos, deixa de ter aquela rusticidade pesada e passa a ser um negócio mais light, mais Suave, sofisticado, né? Dependendo do que você colocar ali. E daí vem o mérito de vários designers brasileiros, né, que fizeram todo o movimento ao longo das últimas décadas, valorizando isso, e aí entrando justamente com a sua fala, de misturar inox, enfim, outros materiais e valorizar aquela coisa do material só rústico, né? Então não ficou uma fala só do móvel completamente rústico. Então ele começou a se colocar esse tipo de mobiliário em várias situações diferentes. Ele acabou saindo de uma rotulação que ele tinha no início para ficar mais eclético. E aí cabe a quem está trabalhando, seja o dono, a dona da casa, seja uma assessoria, né, do pessoal de loja ou um profissional, conseguir orquestrar tudo isso. Que legal. Jaqueline, aproveitando que você está animada aí com o microfone, eu sei que você lançou um livro. Sim, sim. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro foi uma proposta de uma editora que desenvolve alguns trabalhos aqui na região. Eles editam a revista Casa.com. Aí eles já conheciam o meu trabalho, né, de várias edições. E daí eles queriam entrar nesse segmento de um livro diferenciado, mostrando vários trabalhos, né, de um profissional. E me convidaram para começar essa história deles. Então, nesse livro, eu coloquei 10 projetos. Eu coloquei só projetos aqui da região, né, embora a gente tenha coisas fora, bem longe. Mas eu realmente valorizei o que eu faço por aqui. Eu sei que você faz projetos para o Brasil todo, né? A gente anda um pouquinho. E aí é uma maneira, são 10 trabalhos para os mais variados estilos, mostrando um pouquinho do que a gente tem feito nesses últimos anos. É uma fala, eu acho que é interessante. Gostei do resultado final. Muito legal. Bom, eu vou chamar um intervalinho rapidinho, a gente volta já. Mas antes eu queria falar uma coisa. Lembrar que a Tairona está sempre colaborando com a gente, trazendo salgados, doces aqui para a loja, né, nos dias de gravação. Agradecer a Tairona que fica aqui na Maurício Galli, né? Isso. A gente volta já. Voltamos com esse papo agradável que está hoje aqui falando sobre design de interiores, né, decoração de uma maneira geral, sobre casas completamente rústicas. Né, tá um papo muito gostoso. Eu queria agora perguntar para você, Jaqueline, como que você conheceu a Arte Brasil? Na verdade, você acaba... enfim, a nossa região tinha uma certa carência de móveis de vários segmentos. E você tem os clientes que têm essa fala do móvel rústico, ou não toda a casa, às vezes, mas, né, um segmento, algum detalhe. E daí, como eu venho muito a Araraquara, eu acabei encontrando a loja e a gente acabou frequentando, vem com um cliente, vem com outro, e aí vai fazendo... A partir do momento que você... É muito interessante, eu acho que para qualquer profissional, você consegue criar uma ligação com a loja, uma relação de confiança, que isso é muito importante.
o cliente confia quando o profissional traz o cliente até a loja. Isso. Então, você tem que ter uma relação de confiança mesmo, de que o lojista vai tentar atender da melhor forma possível, né? Não estou dizendo só em termos de negociação, mas até uma assistência técnica, se precisar. E uma coisa do carinho, né? Porque às vezes você chega aqui e quer uma peça que não tem no momento, mas daí a Meire fala, não, a gente vai atrás, a gente procura e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Por isso que dá tão certo com a gente, dá tão certo com a Fabiane e com tantas outras pessoas por aí, com certeza. Que legal. Agora me fala uma coisa, sempre você, quando vem a uma loja procurar algum móvel para uma decoração de uma residência, você traz o cliente junto ou acontece de você vir sozinha para ver, para depois já saber o que vai sugerir para esse cliente? É que eu, na verdade, assim, eu converso muito com o cliente antes, então eu elaboro um conceito para casa. Então, quando eu venho com o cliente, esse conceito já foi elaborado, o que a gente vai terminar é de ajustar algumas peças que vão ser precisas ou não. E tem a questão do orçamento também, né? Às vezes você imagina uma coisa e o cliente, infelizmente, naquele momento não pode, então você tem que ajustar tudo isso. Às vezes, quando eu passo aqui sem o cliente, que eu venho dar uma olhadinha para algum cliente, mas aquele conceito já foi elaborado. Não venho assim simplesmente falar, vamos ver se tiver alguma coisa procurar que você gosta. Alguma coisa, não, já está tudo planejado. Já foi tudo, foi. Eu faço uma apresentação quando é residência, por exemplo, o pessoal que já trabalhou comigo sabe, eu apresento a casa inteira, tudo o que vai acontecer. O que você vai fazendo é ajustando realmente a questão de orçamento, né? Então, tanto na específica, porque eu pego a casa, muitas vezes, na terra, antes do reboco, e dali para frente é comigo, entendeu? Isso é muito comum, tá levantando, tá no tijolo, vai bater laje ainda, e dali os pontos elétricos, enfim, eu vou andando com tudo. Então, você tem que tomar esse cuidado, que fique bonito, fique com a cara do cliente, volto a dizer, que vista, né, a personalidade do cliente e tal, mas do tamanho do bolso do cliente também, né? Porque senão não tem nada que se concretize. Bom, pelo que eu percebi, você é um pouco peão de obra, né? Você tá ali sou bem desde peão de obra. né? Sou bem peão de obra, mas é gostoso. É gostoso você dividir isso com o cliente e ver o sonho, né? A coisa. Então eu falo que quando você está no finalzinho colocando um tapete pendurando quadro é na cereja do bolo, entendeu? Muita história já aconteceu antes. E você cria uma relação de parceria e amizade com o cliente que é muito gostosa. Ainda mais eu, que vim de fora, não tenho família, então acabo que eu faço dos meus clientes uma extensão meio até de família mesmo. E o cliente geralmente te procura nessa fase ainda que a casa está começando, está na terra ainda? Ou existem aqueles que já te procuram com a casa pronta, falam, decora, se vira? Sim, sim. Tem situações que a casa já está pronta, tem situações que a pessoa comprou um imóvel pronto, quer ajeitar. Então, a gente diria que a parte de decoração propriamente dita, a parte de interiores ela é um pouco mais complexa, porque ela engloba, né, luminotécnica, gesso, o revestimento. Então, aí cada um com a sua necessidade. Eu acho que o gostoso é isso, são os desafios, né? Ô, Jaque, como que fica no escritório você e o seu marido? As pessoas que procuram ele acabam fechando com você a parte de interiores? Ou existe essa separação? Esses são meus clientes, esses são seus clientes? Acho que é mais sensato que haja separação. Não é? Porque assim, por que eu pergunto isso? Por conta dos meus clientes, né? Muitas vezes os clientes vêm na loja, confiam no meu trabalho, né? E confiam nas pessoas que vêm aqui, né? Então, eu preciso desse respaldo para poder orientá-los. Olha, se você for no espaço da Jaqueline, ela tem um marido que é arquiteto, ela é decoradora de interiores, né? Então, assim, como que funciona essa junção de vocês dois? São dois produtos completamente diferentes, Tá. né? Ele gosta de projetos, de construir ou não, fazer os projetos, mas essa parte, né? Ele brinca que ele é pé de barro, ele gosta disso. Tá. Eu mexo com a parte, é o que eu falei, do reboco para frente. A pessoa que o contrata não necessariamente me contrata. E eu trabalho em obras de inúmeros e inúmeros profissionais que a gente tem uma relação legal, sejam engenheiros, outros arquitetos, Entendi. e que às vezes indicam, ou o cliente que já conhece o meu trabalho e fala, mas eu estou fazendo projeto com o fulano. Tranquilo? Tranquilo.
Gente, é para funcionar para o cliente, você entendeu? Não pode ter essa coisa dessa rivalidade ou vaidades pessoais. É para a pessoa ficar, sabe, bem assessorada, afinal de contas. E falo que a responsabilidade é muito grande, entendeu? A pessoa vem, coloca, ela tem uma grana, ela vai gastar um valor e você tem que fazer o melhor investimento para aquela pessoa. Para que ela não se arrependa de ter gasto aquilo, né? E não é justo, você concorda? Ela está num momento muito bom da vida dela. O que eu acho que já é um mérito da minha parte. Está trabalhando num momento bom. Que a pessoa está sonhando. É gratificante, né? É gratificante. Mas, além disso, eu me sinto muito responsável porque você está confiando, sabe? Você está pondo lá, que sejam R$100 ou R$1.000 do lado e falar, olha, faça a melhor opção para mim. Na verdade, a gente trabalha com sonhos, né? Sim. É o caso da Fá. Sim. Você trabalha com sonhos. Então, assim, por isso que eu falo, eles chegam aqui na loja e falam assim, mas quem que eu procuro, Meire? Entendi. Né? Então, vocês duas trabalham com sonhos, né? Como que é terminado um projeto? De repente a casa está pronta já para a pessoa morar, mudar ali, e vocês param, olham aquele projeto que saiu de vocês. O que você sente na hora que você vê o negócio pronto? Eu me sinto assim, eu sou muito ciumenta em relação ao que eu faço. Eu acho assim que tem que ter a cara do meu cliente necessariamente. E ele tem que entrar e falar, nossa, era isso. Era isso que eu queria, fechou, perfeito. E aí, quando você tem esse retorno dele, você fala, nossa, consegui chegar na proposta que era fazer a pessoa se sentir bem lá dentro, entendeu? Você sabe uma coisa que isso eu é muito lembro? gratificante. Eu lembro da Fá, quando chegaram as camas. Nossa. Até eu me surpreendi. Conta sabe, pra assim? gente, Fá. Até eu me surpreendi, assim, porque são toras, né, Fá? Não, foi uma coisa assim, a gente desenhou, quando a gente veio, como que você vai querer sua cama? É um sonho, a medida. Né? Não, Fá, eu pensei num painel. Beleza, então vai ser uma cama, vai ter um painel, vai ter um ficado mudo, fixo e tal. Mas quando chega, é totalmente diferente do que a gente imagina, do que a gente pôs ali no papel. De repente chegou a minha cama de casal com um painel que pegava a minha parede inteira, assim. Aquelas tora maravilhosa que você... Bom, eu sou apaixonada mesmo. Você olha para aquelas toras, você fala assim, nossa, que coisa linda, é minha cama. Exatamente. Que legal, que assim, a gente não fazia ideia, colocamos no papel, mas a gente não, talvez nem elas, quando chegou para elas também foi novidade, foi aquela coisa assim, nossa, mas não... Era isso mesmo que a gente ia fazer? Nem dorme aquela noite, né, Fabiana? Olha, Fica olhando a eu fico cama. namorando, eu fico paquerando. Na verdade, assim, a satisfação do cliente num final de projeto é muito grande, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? Eu acho que é isso que o lojista busca, o decorador, assim, é a satisfação, né? Assim, eu quero realizar o sonho dele, né? E conseguir, né? Mas, graças a Deus, Que bacana. tudo dá certo. As pessoas se encontram. É verdade. O Meire, como que funciona aqui dentro da loja? Você tem várias funcionárias excelentes, por sinal, que a gente conhece, né? Cada funcionária tem o seu cliente, o cliente escolhe o funcionário que vai, ou você, ou a Lenir, ou alguma outra das meninas, para atendê-lo e forma essa amizade que aconteceu com você e com a Fabiane entre o cliente e o funcionário, ou quem tiver disponível vai atender, ou todo mundo atende todo mundo? Como que funciona isso dentro da loja? A loja ela trabalha de uma forma bem espontânea, né? Então, assim, qualquer horário que você vir na loja, todas vão estar atendendo, né? Eu falo para elas que o que eu quero é que o cliente entra e fica na Arte Brasil, né? Não é entrar, olhar e ir embora. Então, o cliente entra e fica na Arte Brasil. O que acontece é quando ele vira um amigo praticamente, né?
as afinidades. Então, assim, existe aquele cliente que tem mais afinidade com uma vendedora ou com outra vendedora, ou que todas atendem. Então, assim, o que eu trabalho com as meninas na loja é isso, né? Eu quero que o cliente se sinta em casa, né? Ele venha para a Arte Brasil, ele não venha só olhar a Arte Brasil ou conhecer a Arte Brasil, ele venha para ficar na Arte Brasil. Que é um ambiente muito agradável para isso, né? Então, Sim, assim, mesmo, eu já comprei com a Lenir, eu já comprei com a Bruna. Aí quando uma delas está de férias, entra a Lu. Então é bem assim mesmo, é bem à vontade, a gente fica bem tranquilo aqui. Bom, ela é uma cliente especialíssima, né? Ela já é da casa aqui, né? ela vem tomar café todo dia, né? Então, Que bacana. Todo dia chega novidade, todo dia eu vejo, eu sou uma das primeiras a ver. Porque eu venho. Bom, a gente sabe que todo dia chega novidade e a gente sabe também que a Arte Brasil todo mês tem alguma promoção, alguma coisa diferente, né? Isso. Nós estamos no mês de março. Você quer falar um pouquinho do que está acontecendo agora mês de março? Vamos lá para o mês de março. Agora em março nós estamos trabalhando com um saldão de mesas. Então eu me preparei para esse mês, né? Nós temos todas as medidas, todos os estilos. Né? É um saldão de mesas e cadeiras. Então se você está precisando da sua mesa na sua casa, área interna, área externa, né? A Arte Brasil está com esse leque aí também para a área interna, com essa mistura de materiais. Então, vem para a Arte Brasil aqui comprar sua mesa, porque tem uma mais linda que a outra. Bom, e também lembrando que agora a Arte Brasil tem esses móveis mais sofisticados. Fala um pouquinho deles pra gente. Mesa, por exemplo, qual que é o diferencial numa mesa nesse estilo novo? Isso. Para a área externa, a gente trabalha bastante com aquela de inox, né? E ela tem um tampo que é industrializado, mas ela imita madeira, então assim, é uma coisinha um pouquinho mais sofisticada. Mas para a área interna existe a laca, né, numa sala de jantar, as cadeiras estofadas. Laca seria isso aqui? Isso, esse brilhinho aí na cor. Então assim, as cadeiras estofadas que nós misturamos na casa da Fá também. Então essa linha tá muito ampla, né? Para a área externa também tem a fibra, né, a fibra sintética. Nós estamos com um trabalho bacana com uma empresa do Sul que tem fibra natural, né, que é esse showroom que eu falei que a gente vai estar montando aqui, que é um trabalho diferente, né? Então assim, é fibra natural, aço carbono, né, o tecido junto. Então é essa mistura mesmo. Então a Arte Brasil, ela tá prontinha para você. Meire, se eu chegar aqui, por exemplo, e quiser uma mesinha como essas, mas numa cor que você não tem aqui, a gente pode fazer encomenda? Pode fazer encomenda, é possível fazer. Lógico que nos catálogos a gente trabalha com algumas cores específicas, mas os fornecedores são bem acessíveis, né? Eu tenho cuidado com isso para poder atendê-los. Que bacana, muito legal. Olha, o papo hoje está muito bom, né? Tá muito gostoso mesmo. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Voltamos aqui direto da Arte Brasil. Eu não sei se você que está assistindo aí em casa está ouvindo um barulho de cadeira arrastando, móveis se arrastando. Dá para perceber? Pois é porque está chegando mercadoria, né? Chegando mercadoria, nós estamos organizando. Que legal. Então, corre para cá amanhã, porque já pega mercadoria nova que acabou de chegar. Fresquinha, né? Fresquinha, lindas, hein? Bom, não precisa dizer que são lindas, né? O que você acha, Fabiana? Sinceramente, não sei, viu? Não, são lindas, lindas, valem a pena, vale a pena. Você vai comprar mais alguma coisa para fechar aqueles... Você falou que tem 95% de Arte Brasil na sua casa, e esses 5 que tá faltando? Esses 5 vai ficar faltando, São os utensílios de cozinha. Exatamente, bem assim mesmo. Que legal, não, bacana. Mas tô satisfeita. É lógico, sempre tem um cantinho. Sempre tem um cantinho ainda pra gente completar. O que você teria para dizer, pessoal que está em casa, que vai começar uma decoração e que quer fazer uma decoração rústica de móveis de demolição? O que você tem para passar para essa pessoa?
Ah, eu falo assim, eu sou apaixonada, porém eu não gosto que sobrecarregue. Eu gosto de chegar na minha casa e olhar por cima e ver que eu tenho espaço. Esse negócio de ficar trombando numa peça, trombando na outra. Então eu acho que a cautela, pedir sempre ajuda, um auxílio para pessoas que entendem mais que você, né? Então é esse conselho que eu dou, que as pessoas tenham cautela, né? Bom senso, né, bom na hora de senso, né? Onde o decorar. pessoal fala que o menos é mais. Legal. E isso eu aprendi. Muito bacana. Jaqueline, o menos é mais mesmo? Sempre. 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 Desde o ato de se vestir até o ato de vestir uma casa. É melhor você pecar pela falta do que pelo excesso. Né? E funcionalidade. Uma casa é essencial, ergonomia e funcionalidade. Então, antes de tudo, não é isso? Sentar-se no móvel, justificar uma função, não é só ter. Você até tem algumas coisas que você coloca em casa pelo prazer de ter. Né? Mas, antes de tudo, acho que é isso que a Fabiane também colocou. Você entrar e a sua casa funcionar. Sejam com os móveis rústicos, mais ou menos, de acordo com o estilo da pessoa que vai habitar. Mas ela tem que ser, antes de tudo, funcional e ergonômica, né? Você sentir-se bem, você ter um banco, uma marquesa, seja lá o que for, e você usar aquele produto na sua casa. Não é só um enfeite para decoração, né? É uma coisa que seja útil e bem aproveitada. Sim, sempre, sempre. Que bacana. Meire, você tem alguma consideração final? Que nosso programa está terminando. Eu gostaria de estar convidando as pessoas, então, para estar vindo na loja, né? Esse mês é o mês das mesas. Então, se você está precisando de uma mesa, não é só mesa de jantar, né? É uma mesinha de canto, é uma mesinha lateral, é uma mesinha Qualquer de tipo de mesa. Qualquer tipo de mesa. Esse mês é mesa na Arte Brasil, mesas e cadeiras, né? Então, vem para a Arte Brasil. Vem e decore sua casa. Certo? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, Fabiane Amoroso. Foi um prazer muito grande receber você aqui no programa. Eu que agradeço. E conhecer um pouquinho do seu bom gosto com móveis de decoração, de demolição. Obrigada. Tá? Agradecer você também, Jaqueline, que veio de Matão até aqui, é um pedido nosso. Muito obrigado, foi um prazer muito grande te conhecer. Igualmente, um prazer poder participar, né? Obrigada. De abrir a casa, abrir o espaço. Obrigada mesmo. Agradecer mais uma vez a Meire, né, que recebe a gente toda sexta-feira aqui na Arte Brasil, que vira um estúdio, né, para esse programa, esse web programa que é produzido pela Hauer Multimídia. E também agradecer mais uma vez a Tairona, que manda os salgados, as coisas gostosas para a gente comer no final do programa. Isso. Né? Gente, muito obrigado pela audiência. A gente vai estar aqui mais uma vez na sexta-feira que vem falando de decoração, arquitetura, engenharia, tudo que você gosta de ouvir. Até sexta-feira que vem.